Começando nossa aula de Tânia, segunda aula do capítulo 2. Depois que nós vimos na primeira aula do capítulo 2 qual é a essência da alma divina, é uma parte de Hashem mesmo, uma parte de Hashem, certo? Um pedaço dele, e vimos todas as características dessa alma, né? Da essência dela, que ela na verdade não é uma criação, diferente de todas as criações. Tudo que Deus criou, então, na verdade, aquilo não existe de verdade, a não ser porque Deus dá energia para aquilo existir. Se Deus parar, aquilo para. Não existe mais. A alma não, a alma sempre existiu, porque é uma parte de Hashem. Certo? Então, é algo real, verdadeiro, né? E assim a gente explicou também o assunto da fé, que a fé judaica vem da alma divina e que é algo muito acima, que está algo muito acima do intelecto. Então não é certo a pessoa falar, se eu pudesse entender tudo, eu vou usar meu entendimento, não preciso de fé. Agora eu não consigo entender tudo, então eu vou, até onde eu entendo, eu uso meu cérebro, minha mente, e quando eu já não consigo entender, eu me contento com a fé. Não é assim. A fé é muito mais forte, muito mais profunda. A fé é algo que está dentro da pessoa e é a única coisa que pode te conectar com Deus, porque Deus é infinito. E a fé, por ser fruto da alma, que é infinita também, é uma parte de Deus, só ela pode captar Deus. A sua mente já é algo limitado, então você não consegue captar Deus. Você pode entender Deus até onde você consegue, mas o que você entendeu não é... Deus é muito mais que isso, Deus é infinito. Entendeu? Então você não vai chegar em Deus através da mente. Então a gente explicou tudo isso. Agora, então, e explicamos que, na verdade, cada Yehudi, ele é proveniente da essência de Hashem, ok? Que é como, a gente tem alguns exemplos, que é o sopro, quando Deus, ele criou o homem, ele soprou, e o sopro denota algo profundo, apesar que para falar você também precisa de ar, mas você pode falar até amanhã, você não cansa. Agora, se você sopra, você cansa rápido. Por quê? Porque vem do âmago, lá da essência, você tira a força. Então, essa é a metáfora que é dada para a alma, que Deus deu a alma, ele soprou uma alma. Depois a gente deu um exemplo um pouco mais espiritual, não só como um sopro, é um exemplo físico. A gente falou que a alma judaica, ela subiu no pensamento de Deus. E o pensamento é algo muito central na pessoa. Tudo que você faz na sua vida, tudo que você sente, todas as suas vontades, todo o seu entendimento passa pelo pensamento, né? Os prazeres, tudo passa pelo pensamento. O pensamento é um ponto central dentro da pessoa que ninguém sabe, está para você. Assim também as almas têm a ver com o pensamento de Hashem. Depois foi o exemplo mais forte ainda, que é o filho. Que é um filho, ele vem da essência dos pais. A gente falou que muitas vezes no filho pode se revelar algo que nem nos pais se revelou. Então a gente deu exemplo, por exemplo, 2 pais normais que têm um filho superdotado, cara, uma inteligência fenomenal, prodígio, ele entende tudo. Peraí, mas como pode ser? Desses 2 pais, eles são normais. Na verdade, o filho carrega algo que os pais, provavelmente, eles têm isso na essência deles, mas nem neles se revelou. Eles têm no potencial deles essa capacidade. E no filho sim se revela. Daqui a gente vê que o filho, ele vem da essência, ok? E a gente falou que começa tudo no cérebro, né? E fisicamente é assim, porque para poder gerar um filho, precisa gerar o sêmen. E de onde começa isso na cabeça? Primeiro estímulo intelectual da cabeça, depois passa pela coluna, né? E depois se transforma esse estímulo se transforma num algo físico, que é o sêmen, e que dá origem a um ser, né? Então a gente vê que tudo começa onde? Na cabeça. E a gente falou, terminando o assunto, isso em 2 palavras, estamos resumindo toda a aula da semana passada. A gente falou que em Deus, quando a gente fala intelecto divino, que de lá veio as almas, o intelecto de Deus e Deus é a mesma coisa. Você pode chamar Deus de intelecto, ok? Que é diferente do intelecto humano. Então Maimônides fala isso. Quem falou isso é o Maimônides, porque para o ser humano tem 3 componentes. Tem
a sua capacidade intelectual, ou seja, o seu intelecto. Tem a pessoa que entende e tem aquilo que você entende. Ok? Em Deus é tudo uma coisa só. Assim fala Maimônides. Hashem, ele é a capacidade intelectual, é ele, é a mesma coisa, e ele é aquilo que se entende, porque tudo é ele, não tem nada fora dele. Ok? Então, em Deus é tudo uma coisa só. Hashem é o intelecto. Por quê? Porque o intelecto divino, ele não tem limitação, não tem limites. O intelecto humano, ele está limitado em ser só intelecto, ele não pode ser emoções, bondades, ele não é. Agora, em Deus, por isso que nosso intelecto é uma parte do nosso ser, nossa mente é uma parte do nosso ser, mas você não pode falar que isso é tudo, todo o meu eu. Não, o meu eu, a minha essência é formada de intelecto, de emoções, tudo isso junto forma um eu. Assim cada pessoa. Mas em Hashem não. Hashem, o intelecto de Hashem é o próprio Hashem. Né? Por quê? Porque o intelecto de Hashem, ele não é limitado. Além do fato que ele pode entender tudo, que é infinito, mas o intelecto de Hashem, ele também não é só intelecto, ele é também entendimento, ele não é só sabedoria, é entendimento, ele é bondade, ele é severidade, todas as características estão junto no intelecto. Quer dizer, por quê? Porque o intelecto de Hashem é infinito em todos os aspectos, não só em nível de intelectualidade, mas também de não ser somente intelecto, mas ele é tudo. E por isso você pode dizer que o intelecto de Hashem é Hashem. Isso é a explicação do Rambam, certo? E não só o intelecto de Deus, as emoções de Deus, por exemplo, a bondade de Hashem também é tudo. Também não é só uma bondade limitada só na emoção de bondade, mas ela inclui intelecto. Em Hashem é uma unidade única, simples, não composta. No ser humano pode ser composto. Oi? Sim? Oi, tudo bem? Não te vi quando entrou. Muito bem. Então Maimônides fala assim, que já que a alma veio do intelecto divino, por isso você pode dizer que ela veio da própria essência de Deus. Assim que a alma do judeu, já que é como um filho, e de onde começa tudo, filho? O intelecto, sabedoria. E quando você fala a sabedoria de Deus, é muito mais do que a sabedoria do homem, porque a sabedoria de Deus é o próprio Deus. Então, por isso você fala que a alma é uma parte dele, da própria essência mais profunda. Tá? Agora, na verdade, tem uma nota aqui, que na verdade, é um assunto que... Quem falou isso? O Maimônides. Tá? Mas, o Maimônides, vamos dizer assim, ele foi atacado, entre aspas, pela linha da Kabbalah. O Maimônides representa a linha da Hakirá. Hakirá é a linha da investigação, da pesquisa, da intelectualidade. Então, isso é o Maimônides, ok? Agora, a Kabbalah, a linha da Kabbalah, realmente sobre essa expressão, que o Maimônides falou, que Deus é a sabedoria, sobre isso, eles atacaram Maimônides. O que eles atacaram? Eles foram muito contra. Como você pode falar uma coisa dessas? Deus, você está chamando de Deus próprio, por uma definição. Você está dando uma definição para Deus. Deus não tem definição. Deus está acima de qualquer definição. Você não pode chamar Deus de um nome, sabedoria. Como o Rambam pode fazer uma coisa dessas? Então, o principal sábio da Kabbalah que foi contra o Maimônides foi chamado Maharal de Praga. Já ouviram falar do Maharal de Praga? O grande sábio Maharal de Praga. Sim. Ele fala como você pode chamar Deus através de uma definição de intelecto, de sabedoria. Deus é indefinível, ele é tudo, ele não tem como se definir. Essa é a posição da Kabbalah. Já a Hakirá, como Maimônides, que representa a filosofia da Hakirá, então lá ele fala que sim, que Deus, na verdade, ele é o próprio intelecto, como ele explicou, que é o intelecto infinito, etc. Tá? Então, na verdade, isso está ligado, eu vou só pincelar rápido, nos princípios de fé judaica, o próprio Maimônides, ele descreve 13 princípios. Tá? São os famosos 13 princípios de fé do Maimônides. Então, nesses 13 princípios, a gente encontra uma dualidade, sei lá, como fala?
o paradoxo, exatamente, entre totalmente dois pontos totalmente contrários, mas ao mesmo tempo ambos fazem parte da fé, de princípios da fé judaica. Ok? Ambos representam princípios da fé judaica. Qual que é? De um lado, a gente sabe que Deus, um dos princípios de fé é que Deus, ele leva em conta as pessoas, os judeus, sei lá, quer dizer, ele está próximo. Em outras palavras, quando alguém reza, Deus ouve, Deus interage com a pessoa, a própria recompensa e castigo é porque Deus leva em conta o que você faz. Se você fez bem, então ele como fala, te dá a recompensa, te recompensa. Se você fez não bem, então ele vai te dar uma correção, sei lá, entendeu? Então quer dizer que esses princípios que falam dessa forma, mostra que Hashem está muito próximo da pessoa, do mundo. Ele leva em conta. Se você faz algo difícil, você realmente pode gerar um prazer em Deus, certo? Isso de um lado. E a Hassidut, ela enfatiza esse... É outra pessoa? Quem era? Vitor. O Vitor. Então a Hassidut enfatiza muito, esse ponto, porque é sabido o Baal Shem Tov, o que o Baal Shem Tov fala sobre divina providência. O Baal Shem Tov fala que Hashem, ele dirige cada detalhe da criação. Ou seja, mesmo se uma folhinha da árvore vai passar um vento e ela vai sair, vai ser soprada, e essa folhinha vai rolar, até que vai cair num certo lugar. Isso tudo é perfeitamente conduzido por Deus. Isso tinha que acontecer exatamente do jeito que aconteceu, ao ponto que se não acontecesse, o mundo não existiria. É uma coisa incrível. Quer dizer, existe uma sincronia perfeita entre toda a criação, certo? Quem? Aqui para ver o fogão. Sim. O cara do gás chegou. Tá bom? Ok? Então, a Hassidut, ela vai muito mais longe. Ela enfatiza como realmente Deus está muito próximo. Ele dirige cada coisa do mundo. De outro lado, que é o paradoxo, quer dizer, que a gente falou antes da dualidade, que faz parte dos princípios de fé, que Deus está acima de tudo. Ele não tem corpo, ele não tem forma, ele está ninguém pode alcançar Deus, né? Deus está acima totalmente de tudo, não tem como definir Deus. E a Hassidut também, nesse ponto, também elabora isso e aprofunda isso muito mais do que a visão simples. Que Hashem está muito acima do mundo, nada no mundo vai fazer diferença nenhuma de Deus. Se você faz, se você não faz, não muda. Deus é perfeito, ele não precisa de você. Ele está acima de tudo, certo? E a Hassidut enfatiza esse ponto muito, certo? E ao mesmo tempo, se fala que os dois, tanto aquela visão que Deus está próximo, como aquela visão que Deus está totalmente acima e nada no mundo representa nada para Deus, é perfeito, certo? Ambos faz parte dos princípios de fé do judaísmo. E essa, na verdade, é a diferença entre Maimônides e a Hakirá e o Maharaj de Praga, né? Porque o Maimônides fala que Deus é a própria sabedoria, ou seja, Deus está aqui, ele é, você pode até usar um termo mundano, que é sabedoria, apesar que estamos falando de sabedoria divina, e não é uma sabedoria do homem, como a gente viu, é muito diferente, mas você pode usar isso para descrever Deus, certo? Assim Maimônides fala, quer dizer, Maimônides é da opinião que Deus está realmente muito próximo. Já a Kabbalah de Maharaj de Praga é que Deus é indefinível, você não pode dar um nome para definir Deus, Deus está acima de tudo isso, não tem como. E por isso ele vai contra o Maimônides. Só que vem a Hassidut e mostra como os dois estão certos. Não é que esse está mais certo, outro não. Os dois estão assim mesmo. Isso é Hassidut. Você tem razão. Tá vendo? Isso é Hassidut. E isso que a gente vai ver, e é isso, na verdade, por que entramos todo nesse assunto?
Porque o Maimônides falou que a sabedoria de Deus é Deus, e já que a alma, o Alter Rebbe usou essa explicação do Maimônides para comprovar que a alma de um Yehudi vem da própria essência, porque vem da sabedoria, e a sabedoria de Deus é o próprio Deus. Então, aí o Maimônides usou, o Alter Rebbe trouxe isso como prova para mostrar que a alma do Yehudi, ela é a própria essência de Hashem, ok? Agora, na nota, ele explica essa discussão que poderia gerar, que como você pode, existe a Kabbalah, que questiona Maimônides, como você pode falar, definir Deus com uma certa definição, Deus está muito acima de tudo isso, certo? Não dá para definir Deus e limitar Deus. Então, aí a Hassidut explica isso. Isso que ele coloca na nota, é isso que a gente vai ver rápido, só um minutinho. Só um pouquinho de água. Ok. Para lá. Um pouco de água. Muito bem. Então ele fala assim, eu vou ler em hebraico, tá? Apesar que vocês não têm o texto em hebraico, mas tudo bem. Depois a gente vai ver o resumo. Concordaram com Maimônides. Primeiro, na nota ele traz que a linha da Kabbalah tem alguns cabalistas que concordaram com Maimônides, que um deles é trazido aqui, Rav Moshe Cordovero, um grande cabalista. Ele falou que o que Maimônides falou é certo, é correto, como está escrito no livro Pardes. Pardes é um livro de Kabbalah do Rav Moshe Cordovero. Lá está mostrado como realmente o que Maimônides falou é ok. Ele fala mais ainda, ele fala assim, que mesmo conforme a Kabbalah do Arizal, o Arizal é um grande cabalista, que é do século XV, 16, sei lá, 16, 1500 e pouco, 16, né? Então o Arizal, ele fez uma revolução na Kabbalah, ou seja, ele trouxe o que ele revelou, realmente trouxe uma explicação intelectual para muitos conceitos que não se entendia direito antes do Arizal. Uma das coisas que o Arizal colocou é o Tzimtzum. O que é Tzimtzum? Para Deus criar o mundo, antes era toda a luz de Deus, não tinha nada, só a luz de Deus, certo? E para poder surgir o mundo daqui, então o Arizal explicou que Deus precisou contrair a luz dele. Ele contraiu e ocultou sua luz, certo? Para permitir a possibilidade de haver um mundo físico, que é algo totalmente outro extremo, que nada a ver com Deus, entre aspas, vamos dizer assim. Para ter um mundo físico, para isso precisou ter essa contração. Então o que a gente vê do Arizal? Aparentemente, se ele revelou essa explicação do Tzimtzum, então ele é da opinião que Deus e o mundo estão muito distantes, igual a Kabbalah, né? Porque para Deus criar o mundo precisou contrair totalmente a luz dele, e muitos processos de contração, certo? Quer dizer que mundo e Deus são totalmente contrários, certo? Isso, mesmo conforme a Kabbalah do Arizal, o que o Maimônides falou, que Deus é sabedoria, também serve, de como, também está certo. Então ele fala assim, olha só, Baruchu, a gente sabe que existem 4 mundos espirituais. O mundo de Atzilut é o mais alto, é chamado o mundo da emanação. Tá? Depois tem o mundo de Briá, o mundo da criação. Depois o mundo de Yetzirah, o mundo da formação. E finalmente o mundo da ação, Asiá. Ok? Então, para chegar no mundo de Atzilut, o primeiro mundo mais alto, que é aquele mundo que está próximo de Deus, para isso Deus ele fez uma contração muito grande, certo? Para poder... Então... Ele fala assim, que a Hassidut explica aqui, o que o Maimônides fala, que Deus é a própria sabedoria, você pode chamar Deus de sabedoria, isso se aplica aonde depois que Deus se contraiu, se limitou, certo? Para chegar no mundo de Atzilut, no nível de sabedoria, nível mais alto de Atzilut, lá você pode dizer que Deus é a sabedoria, mas não acima. Se você for falar antes da contração, antes de todo esse assunto, aí você não pode dizer que Deus é sabedoria, porque você está limitando a Deus. Mesmo que você está falando sabedoria de Deus,
Quer dizer, porque realmente, então, a Hassidut mostra como os dois estão certos. A Kabbalah está certa e o Maimonides está certo. Só que a Kabbalah está certa onde em cima, antes de qualquer contração, lá você não pode dizer que Deus é uma sabedoria. Onde o Maimonides está certo, depois que contraiu, Deus se contraiu, sua luz contraiu, várias, até que chegou no mundo de Atzilut, o mundo da emanação, o mundo mais alto, lá você pode dizer que Deus é realmente sabedoria. Tá? Assim falou Maimonides. E é como exemplo, peraí, tem mais uma folha. É como o exemplo, imagina, você tem a luz divina, vamos comparar a luz divina com uma água, e são as 10 sefirot, são 10 emanações divinas que tem no mundo de Atzilut. Por exemplo, Deus pode se manifestar através da sabedoria, que aí são 3 faculdades, que é sabedoria, entendimento, conhecimento. Deus pode se manifestar através das emoções, que é bondade, severidade, compaixão. São mais 7, são 10 no total. Tá? Então, imagina que você tem 10 garrafas de cores diferentes. Ou vamos falar melhor. Você tem 10 holofotes que a parte de fora dele é um celofane colorido. Tipo, um é vermelho, outro é azul, outro é amarelo, outro é rosa, etc. Então, a luz que passa, quando a luz passa pelo vermelho, ela fica vermelha, não é? Quando ela passa pelo amarelo, ela fica amarela. Quando ela passa pelo... né? E assim, isso seria o mundo de Atzilut. Por isso que se fala que a sabedoria seria como uma dessas celofanes, e quando a luz de Hashem passa por ela, ela fica vermelha, ela fica a sabedoria. Entendeu? Isso é só para a gente entender um pouquinho, que o Maimonides fala que Deus é sabedoria. Como assim? Que quando Deus passa, é como se fosse passar por aquele celofane, a luz dele, e ela se transformou naquela cor. Certo? Ou, aqui no caso, ela se transformou em sabedoria, ou ela se transformou em bondade. Então, você pode dizer que a bondade, nesse nível, você pode dizer que a bondade de Deus é o próprio Deus. Ok? Muito bem. E como está escrito em outro lugar, como está escrito em outro lugar, que Deus está muito acima de todo esse assunto de sabedoria, entendimento, conhecimento, ao ponto que a própria essência do intelecto e da mente, para Deus é comparado como uma ação. Quer dizer, intelecto, que para nós é o nível mais alto no ser humano, tá? Onde começa tudo? O intelecto. E o nível mais baixo do ser humano é o quê? A ação. Quer dizer, o nível mais alto do ser humano, quer saber? O intelecto, que é vital, é a sabedoria, ele tem a capacidade intelectual, tudo isso. E qual é o nível mais baixo? A ação. Na ação, nós nos igualamos aos animais. Os animais também têm ação, não é? Então, qual a diferença do intelecto para as ações? É uma diferença de vários estágios. Quer dizer, você tem sabedoria, você tem entendimento, conhecimento, aí vem bondade, severidade, compaixão, e vai, até que você chega no pensamento, fala, e finalmente na ação. Último é a ação. Tem vários estágios, porque da sabedoria até a ação é muito longe. Agora, para Deus, o nível de sabedoria divina, em comparação com o que Deus é realmente lá em cima, acima é considerado como se fosse uma ação. A sabedoria divina, para Deus, é como se fosse ação, é como se fosse a última força. Ou seja, perante a grandeza de Deus, a própria sabedoria de Deus é como se fosse a ação. Está entendendo a comparação? É como que fosse a coisa mais baixa que tem. Isso é um pouquinho realmente mais... É só para a gente não passar em branco da nota, né, que ele colocou a nota, só para chegamos no ponto. Qual é o ponto básico que a gente quer provar aqui? Que Maimonides está certo, que ele pode chamar Deus de sabedoria. E se a alma vem da sabedoria como um filho, a alma de cada Yehudi vem da sabedoria divina, então o sinal que você vem da essência de Hashem, porque a sabedoria de Deus é o próprio Deus. Ok? É isso que a gente quer chegar. Só a nota foi só para explicar uma contradição que poderia haver, certo? Da Kabbalah, etc. Mas a Hassidut explica como isso está tudo certo. Tá, agora vamos, voltando ao texto do próprio Tânia, a gente faz agora uma pergunta.
Se na essência todos nós viemos do mesmo nível, ou seja, todos nós fazemos parte da sabedoria de Deus. Lá é onde começou a alma, que isso é o próprio Deus. Então, surge uma pergunta. Quer dizer que cada Yehudi é uma parte, um pedaço de Deus, como a gente falou desde o começo. Então agora tem uma pergunta. Como é possível encontrarmos diferenças tão enormes entre uma alma e outra? A gente vai dar exemplos de como são essas diferenças. Por exemplo, aqui não estamos falando de diferenças de talento, uma tem um talento a mais, outra característica a mais, mas estamos falando de diferenças na essência, que existem diferenças essenciais entre as almas judaicas. Se você compara as almas judaicas que existem, tem diferenças totalmente essenciais e básicas que são outra coisa totalmente. E como isso condiz com o que a gente falou, que todas as almas vieram do mesmo nível. É um pedaço de Hashem, vocês veio da essência, da sabedoria de Hashem. Como é possível falar isso se a gente encontra muitas diferenças entre as almas? Tá certo? A pergunta? Então, isso que ele fala, mesmo que tem dezenas de milhares, olha como ele fala, tem dezenas de milhares de níveis de almas, né? E como a gente falou, não só diferenças, mas ele fala gavoa lenketz, uma acima da outra infinitamente, ou seja, as diferenças entre as almas podem ser diferenças infinitas entre uma e outra. E ele dá um exemplo, como eu vou lendo só para a gente não perder o texto, né? Como Godel Mahalat Neshamot Avot Moshe Rabbeinu Alav Shalom, a Neshamot Dorotzenu Ela Dekva Meshicha, Shem Bechinat Akvai Mamash Gabe Amoch Varosh. Como o exemplo do grande nível das almas dos patriarcas, os patriarcas da nação judaica, Avraham, Yitzhak e Yaakov, foram os primeiros judeus, e também do Moshe Rabbeinu, né? O Moshe foi o grande líder do povo de Israel, que tirou os judeus do Egito, que recebeu a Torá, tá? Então, a comparação das almas desses grandes tzadikim, tá certo? Eles são comparados, e comparando com as nossas almas, ele dá a comparação que seria como um calcanhar diante da cabeça. A diferença entre as almas dos grandes tzadikim, né, como os patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, ou Moshe Rabbeinu, grande líder Moshe Rabbeinu, a diferença entre eles e nós é como se fosse intelecto e calcanhar, né? O que quer dizer isso? A diferença entre o cérebro e o calcanhar não é que o cérebro é uma inteligência mais primitiva e já o cérebro é uma inteligência mais avançada e evoluída. Não é que os dois são inteligência, mas um é uma inteligência menor e outro é uma inteligência muito maior. Não, aqui estamos falando de duas coisas totalmente diferentes. Um é o calcanhar, que não tem nada a ver com intelecto e inteligência, e outro é sabedoria, inteligência. Então, a diferença aqui não é que um é menos porque ele não desenvolveu os seus poderes, e ele é menos que o outro já está no nível desenvolvido, mas não. Estamos falando de duas coisas totalmente diferentes. Um é calcanhar, o outro é cabeça. Não tem nada a ver com calcanhar. Não é que o calcanhar é um intelecto mais pequeno. Não é calcanhar. Como pode haver tanta diferença se eles vieram dos dois? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que ele está trazendo aqui. É que o pé não pensa em direção à cabeça, né? A diferença é essa? Então, esse é o ponto. Não pensa. Então, esse é o ponto. O pé não é cabeça, não é intelecto. Mas o pé leva a cabeça para os Então, para lugares, você né? andar, você precisa falar assim, vou andar, é a cabeça que manda. Então a cabeça é vital, ela é aquela que entende, que raciocina. Já o pé não é nada, ele só executa. Não tem nada a ver, aparentemente. O César falou um ponto que, na verdade, a cabeça precisa do pé, mas tudo bem. Quer dizer que a cabeça, num certo ponto, ele precisa do pé, porque se a cabeça quer ir lá na estante pegar um livro para entender, racionar, ele precisa do pé para levar ela até lá. Tá bom. Então, tem algo no pé que na cabeça não tem, mas esse algo não é intelecto, né? Não é, quer dizer, no assunto de intelecto ele não tem nada a ver com o pé, não tem nada a ver, calcanhar não tem nada a ver.
E, na verdade, a gente fala por que nós somos chamados de calcanhares. Está escrito que na geração anterior a Mashiach é chamado a geração do calcanhar de Mashiach. Tem uma explicação que a gente já, na nossa geração, já começamos a ouvir os passos de Mashiach, por isso que o calcanhar de Mashiach. Mas isso é uma explicação. Mas o ponto aqui é que é como se fosse o povo de Israel, como se fosse todas as almas, como se fosse um corpo, tá? Os grandes líderes, os patriarcas, Moshe Rabbeinu seriam a cabeça, e nossa geração seria como o nível mais baixo desse grupo, que é o calcanhar, né? É isso que está... E não só isso. Isso é a diferença geral entre os patriarcas, Moshe Rabbeinu, e nós. Mas agora, pega só em cada geração, na nossa própria geração. Na nossa geração. Se você pegar os grandes líderes da geração, por exemplo, o Rebbe, o líder da geração, e pessoas normais, também é a mesma diferença, porque o líder, o tzadik, o justo, ele é a cabeça. E todos os outros, eles são como se fossem os pés. Então, quer dizer, o Tânia vai enfatizando essas diferenças para reforçar essa pergunta. Como você pode dizer que todos vieram da mesma fonte, da sabedoria, certo? E todos são uma parte de Deus, literalmente. Como é possível se eles são tão diferentes, né? E não só isso. A gente sabe que tem em geral, são 3 níveis de alma, em geral, tá? Então, tem o nível chamado Nefesh. Nefesh é como aquela parte da alma que tem a ver com as ações, tá? Existe um nível da alma chamado Ruach. Ruach é aquela parte da alma que tem a ver com as emoções. E tem aquele nível da alma que é chamado Neshama. Neshama é aquele nível da alma que tem a ver com o intelecto. São 3 diferentes. Então, muitas pessoas não conseguem desenvolver o Ruach ou o Neshama, os níveis altos. E no máximo eles ficam no nível da ação só. Ou seja, o que eles conseguem revelar da alma deles é só relacionado à ação. Isso é a maioria das pessoas. Tá certo? Então, essas são as pessoas que estão relacionadas ao nível Nefesh. Mas mesmo no próprio Nefesh, também tem diferenças. Por exemplo, se a gente pegar pessoas que a alma deles, o nível delas é Nefesh, que é o nível mais baixo, você vai encontrar também diferenças essenciais entre uma Nefesh e outra Nefesh. Mesmo que as duas são no mesmo nível inferior, certo? Mas dentro da Nefesh, porque cada Nefesh se divide em Nefesh, Ruach, Neshama. Aqueles 3 que a gente falou, se você for mais específico, cada Nefesh ele pode se subdividir em Nefesh, Ruach, Neshama. Ou seja, você tem o Nefesh do Nefesh, o Ruach do Nefesh e o Neshama do Nefesh. Então, dentro do próprio nível Nefesh, que é o nível mais baixo, você tem também diferenças de essência entre uma alma e outra. Então, depois de mostrar tantas diferenças, como ainda você pode dizer que todas elas vieram do mesmo nível e todas elas são consideradas uma parte de Hashem, né? Então, mas o Alter Rebbe, ele afirma de maneira categórica, Mikol Makom, de qualquer forma, Shoresh Kol HaNefesh Ruach Neshama Kulam, a raiz de todas as almas, Nefesh, Ruach, Neshama, não importa qual nível de alma está se tratando, se é Nefesh, se é Ruach, se é Neshama, todas elas, Mirosh Kol HaMadregot Atzof Kol Dargin, da cabeça de todos os níveis, até o final de todos os níveis. Você vê que, a gente sabe que o hebraico é uma língua sagrada, ela é chamada Lashon HaKodesh, e o aramaico já é uma língua dos povos. Então, não é sagrado? Dos povos? Dos povos. Hã? Não, era a língua dos povos. Os sábios usaram essa língua para escrever o Talmud porque é isso que o povo entendia. Para tornar acessível o estudo do Talmud, eles escreveram no aramaico. Mas originalmente o aramaico não é judaico. Não dos povos. Dos povos em geral. É uma língua falada na Babilônia. Só que os judeus estavam na Babilônia e eles entendiam essa língua, porque eles estavam vivendo lá na Babilônia. Então os sábios escreveram o Talmud nessa língua, que é a língua dos povos, é como se você escrever o Talmud em português, porque a gente consegue entender. Inglês, não é? Ou inglês, tudo bem, mas é uma língua que não é uma língua sagrada. Isso.
Ok? E o Yiddish? Então, O que é o Yiddish? oi? O Yiddish. O Yiddish é uma língua de judeus, que é falada entre judeus, mas não é uma língua que tem santidade, necessariamente. O Lashon HaKodesh é uma língua sagrada, mas o Yiddish, por exemplo, que o Rebbe fala, que os Rebbe falam, é um Yiddish que já está misturado com o Lashon HaKodesh, então é uma língua sagrada. Que ele falava em Yiddish. Ele fala em Yiddish, mas muitas palavras era em hebraico, tipo Lashon HaKodesh e Yiddish juntos. Né? Por isso que quem entende só Yiddish e não entende Lashon HaKodesh, ele não vai entender o que o Rebbe fala. Entenderam? Mas o Yiddish não seria pro judeu da Alemanha, tipo um segredo, uma estratégia para não ser pego? Não, era uma forma de eles se comunicarem, né, entre os judeus. Mas é uma coisa que os não-judeus não entendiam. Entendeu? É isso. Mas Dizer dialeto. O que quer dizer isso eu já não É sei. regional. Bom, mas o ponto que eu quero chegar aqui, só para não fugir muito do... falar uma frase, depois você Sim, para não fugir. Das almas, Isso. Então, aqui no Tânia, aí, relacionando com o que a gente falou agora, quando o Tânia fala do nível mais alto das almas, ele fala em hebraico. Rosh Kol HaMadregot. Isso é em hebraico. E quando ele fala o nível mais baixo das almas, ele fala At Sof Kol Dargin. Ele usa a linguagem aramaica. Porque para mostrar como aqui está falando do nível mais baixo. Não é nem citado na linguagem sagrada, mas ele coloca na linguagem aramaica, que não é uma linguagem judaica. Para enfatizar como aqui estamos falando de um nível mais baixo que tem. Quando ele fala do nível mais alto das almas, Rosh Kol HaMadregot. Quando ele fala do nível mais baixo, Dargin. Não Madregot, mas Dargin. Dargin é em aramaico. Para mostrar como existe entre as almas diferenciações totais, na essência, entre uma e outra. Ele está enfatizando isso aqui. Certo? Mas mesmo assim, fala o Alter Rebbe que todas as almas, não importa que nível, né? Seja qual nível que for, do nível, no começo mais alto das almas, do nível mais alto até o nível mais baixo, que é até citado em aramaico para enfatizar que é o nível mais baixo. Mas todas elas que se encontram, o nível mais baixo, ele conta nas pessoas levianas, pessoas que não têm, vamos dizer, sensibilidade espiritual, pessoa que está muito mais, vamos dizer, ela é grosseira, grotesco, se está ligado com a materialidade, ou seja, para ela, espiritualidade não diz muito. Então, aquele nível mais baixo das almas seria justamente a alma dessas pessoas que estão nesse nível mais baixo, mas todos eles, falam do nível mais alto, né? Aquelas almas mais sensíveis, espirituais e tudo, até o nível mais baixo, aquelas almas insensíveis espirituais, que são pessoas levianas, certo? Todas elas são provenientes da sabedoria divina. Ele fala, ele enfatizou as diferenciações entre as almas e confirmou que todas elas, do nível mais alto ao nível mais baixo, elas são originárias na sabedoria divina. Então a pergunta é como? Se elas vieram do mesmo nível, como elas são tão diferentes, né? Aí ele fala um exemplo aqui. Ele fala assim, é como o exemplo de um filho que ele vem da mente, do cérebro do pai, porque como explicamos antes, tudo começa do estímulo intelectual, para depois ter o sêmen e depois fecundar o óvulo e gerar um ser, né? Tudo começa aí. Então, é como o exemplo de um filho que vem da cabeça do pai, do cérebro do pai, tá certo? Shafilo, ele fala assim, Tzipornei raglav nithavu mitipaz umamash. Ele fala assim, mesmo agora pegando o feto formado, mesmo as unhas do dedinho do pé desse nenê, ela também é proveniente do cérebro do pai, do intelecto do pai. Tudo começou lá. E lá tinha tudo. Antes era um estímulo, depois se transformou em algo físico, que tem tudo lá. E esse algo físico fecundou, etc. E aí foi se formando os diferentes órgãos, até aquele órgão, vamos dizer, mais baixo, que seria a unha do dedinho do pé.
Por que se fala que esse é o órgão mais baixo? Porque é algo que você pode até cortar a unha e você não sente nada. Você não sente dor. Quer dizer, é uma coisa bem afastada da pessoa. Se você corta um pedaço da pessoa, Deus nos livre, você sente dor. Enquanto que a unha não, porque a unha está no nível tão baixo. Mas todos esses, desde a cabeça, no feto assim, né? Desde a cabeça até a unha do pé, são provenientes da mesma origem. Tá certo? Começou no mesmo, certo? Shafilo se poner a graves do para uma macho. O que gera a diferença entre os órgãos? O que gera? Então eu falo, Tânia, isso é através da gestação. Ou seja, através dos 9 meses de gestação, né, que o feto fica no ventre materno. Então lá ele vai se formando os órgãos. Lá vai formando o cérebro primeiro, com todos os olhos, o nariz, a boca, né? E assim vai se formando e vai passando o tempo, exato, a pele, né? E vai passando, e cada vez que vai passando mais tempo, vai formando os órgãos menos vitais, vamos dizer assim. Os primeiros a serem formados são os órgãos mais vitais, mais importantes, e depois vai se formando todos os outros órgãos. Quer dizer, o que gera a diferença entre os órgãos é justamente a gestação, que lá vai se revelando cada órgão diferente como ele é, né? E todos esses são provenientes da mesma origem, que era aquela gota que veio do cérebro do pai, né? Todas elas vieram do mesmo, todos os níveis que se gerou, né? E agora, o ponto é aqui. Agora, mesmo agora a unha, no pé, a unha, que é o nível mais baixo que tem, né? No filho. Da onde ela pega a energia, da onde ela veio, ela continua sendo proveniente da origem inicial, que é o cérebro do pai. Quer dizer, mesmo quando ela já é formada, ela está conectada com a origem inicial, que é da onde ela veio. Já que ela veio do cérebro do pai, então mesmo quando ela já é unha, na verdade todos os órgãos do filho, eles estão conectados a esse primeiro, ao cérebro do pai, porque vieram de lá. Então estão conectadas ali, certo? E não só isso, elas estão na verdade conectadas através do cérebro do filho, porque agora se tornou um novo ser, e esse novo ser, ele é um único ser, e ele está conectado, a cabeça dele está conectada com todos os órgãos, e da onde vem a energia e a vitalidade de todos os órgãos da cabeça, da mente, e a cabeça é a mesma origem do que era a cabeça do pai, porque tudo começou no cérebro do pai, e aqui estamos falando que quando você pega o cérebro do filho, é a mesma, cérebro, certo? Então, por o fato de os órgãos todos estarem conectados ao cérebro, né, da pessoa, automaticamente ele está conectado à primeira origem, que é o cérebro do pai, de onde começou tudo. Ok? Como está escrito na Gemara, que tem a parte branca, isso vem do pai, Loben, né? Que da parte branca vem as veias, os ossos e as unhas. Isso tem a ver com o pai. Consta na Gemara que essa parte branca tem a ver com o pai, a parte vermelha tem a ver com a mãe, né? Ou seja, você vê que a unha tem uma conexão especial com o pai. Como está escrito no Etz Chaim, sabiam que o Adão, quando foi criado o primeiro homem, ele era, conforme uma opinião, ele era todo coberto de unhas. O corpo inteiro dele era unha. Assim fala sobre o Adão. E era iluminado. Era iluminado, Então isso está ligado com a mente, sabedoria, porque a parte branca está ligado com, né? Bom, isso, então, não necessariamente. Agora, isso é o exemplo para entender a questão que a gente falou antes. Como pode ser que se todas as almas de Israel vieram dessa origem que é a sabedoria divina, né? Que por isso elas fazem parte da essência de Hashem, um pedaço da essência de Deus, ok? Como pode ser que elas são tão diferentes? Então a resposta, ele deu um exemplo que nos ajuda a entender
Porque no exemplo a gente vê como é justamente um feto é formado, que ele começa no mesmo ponto, certo? E depois ele vai se transformando em vários órgãos, até os órgãos menos importantes e menos vitais, mas todos esses órgãos vieram da mesma origem, mesmo que eles são tão diferentes, eles vieram do mesmo ponto. Então isso que a gente quer, esse é o exemplificado que a gente quer chegar. Por isso ele fala como que no benim shel, assim também é no exemplificado. Assim também na raiz de todas as almas, a nefesh, ruach, neshama, os 3 níveis de todo o povo de Israel lá em cima, beridatom madrigal e madrigal, quando vai descendo a alma de nível a nível, através do desencadeamento dos mundos, Atzilut, Briá e Tzirasya, são os 4 mundos que a gente falou antes: mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação, o mundo da ação. Então, a alma vai descendo, né, por esses, ela vai se desencadeando, esses mundos se desencadearam um do outro. Quer dizer, um processo de cadeia, que é de cadeia, são como se fossem argolas, várias argolas, elos, que cada argola, o nível mais baixo da argola de cima, tá certo? Ela está ligada com o nível mais alto da argola de baixo. Quer dizer, estão interligados. Os níveis estão interligados, os níveis. Quer dizer, não tem uma separação ou uma desconexão drástica entre o outro. Não, todos estão interligados, mas vai descendo de nível, é isso aí. Então, os mundos espirituais assim funcionam, assim consta na Kabbalah, que é como uma cadeia de elas. Tá? Então as almas vão descendo. O que acontece? O que gera as diferenças entre as almas, os níveis de almas, é justamente aonde esse processo de descida da alma, aonde a alma vai parar. Tem almas que, por exemplo, ela fica no nível de Atzilut, que é o nível mais alto, e lá ela estaciona. Lá é o nível dessa alma, certo? E de lá, quando vai vir ao mundo, vem a alma com esse nível de Atzilut. Isso seria as almas dos grandes líderes. Os grandes líderes têm alma. Depois tem almas que descem mais, descem para o mundo de Briá, o mundo da criação. São almas também de pessoas muito elevadas, são tzadikim também, no mundo de Briá, certo? Então, quando vem uma alma do mundo de Briá para esse mundo, né, o nível dela é Briá. Tem outras almas que descem mais e elas pegam no mundo de Yetzirah, formação. E tem as almas que descem até um nível mais baixo, que o nível dela é o nível mais baixo, a Asiá, da ação. E de lá ela vem. Então, normalmente nós somos dos níveis mais baixos. Tá certo? Por causa da geração? Pode ser da geração, pode ser que são os calcanhares de Mashiach, certo? Porque nas gerações primeiras as almas eram mais fortes. Na verdade se fala que assim é. Aquelas que estão mais próximo da outorga da Torá são almas mais elevadas. Por exemplo, os judeus estavam no Egito, está escrito assim, que na Kabbalah fala que tem 286 faíscas divinas que desceram ao mundo. Os judeus que estavam no Egito, eles conseguiram elevar das 286, 202 faíscas. Desculpa, 288 total. Os judeus no Egito conseguiram elevar 202, sobrou 86. Tá certo? Essas 86 faíscas foram o que a gente está milênios trabalhando para elevar. Por quê? Porque as primeiras almas eram muito mais fortes, muito mais poderosas. O que elas conseguiam afetar era muito mais do que a gente, porque as faíscas foram se subdividindo, aí Deus foi subdividindo as almas, aí foi, né? Mas independente do nível de alma que for, pode ser que estamos falando da nossa alma mais baixa que tem, mas todas elas estão ligadas à mesma origem. A origem é a mesma. A origem é a sabedoria de Hashem. Todas elas, não importa, pode ser um nível mais baixo, não importa. Todas elas vêm da sabedoria de Deus, como está escrito, como está escrito, eu fiz tudo com sabedoria. Você entende? A explicação desse versículo é que Deus ele faz com sabedoria. Normalmente fazer é o nível mais baixo, a sabedoria é o nível mais alto. Mas para Deus a sabedoria é como se fosse a ação. Para Deus é um nível mais baixo. Então, ou seja, tudo vem da sabedoria divina.
todas as almas vieram do mesmo nível, certo? Elas veio da sabedoria divina. E aí, só que elas foram descendo de nível a nível, até que foi possível ter a alma daquelas pessoas mais levianas, mais baixas, mais grosseiras, que não têm muito conexão com espiritualidade. Mas não é que elas são ruins, não. São parte também do povo de Israel. Ainda bem que você falou assim. Ainda bem, pelo menos eu dei uma esperança para mim mesmo. Para cada um. Certo? Mas contudo ela continua conectada e unida com uma união perfeita, certo? Com a sua essência inicial, que é a sabedoria divina. Mesmo estando aqui, no mundo mais. Igual a gente tem o exemplo da unhinha, do dedinho do nenê, que mesmo quando ela já é a unha, ela ainda continua conectada com a sua primeira origem, através do cérebro do nenê, ela está conectada com a primeira origem, que é o cérebro do pai. Assim também, mesmo nós, os níveis mais baixos, estando aqui já nesse nível, estamos ainda conectados com o nível mais alto que é Hashem. Então, aqui, nossa aula foi justamente mostrar que, independente das diferentes níveis de alma, não importa qual nível de alma a gente tem, todos nós fazemos parte, viemos da mesma origem, certo? Isso não é contraditório, por mais que somos tão diferentes e outras almas estão muito mais elevadas, e pode parecer diferença na essência entre uma alma e outra, mas na verdade todas elas são originárias do mesmo ponto, da mesma essência, que é o próprio Hashem. Tá bom? Vamos ver agora o texto, o resumo. Uma pergunta. Sim. Rabino Murari falou, todos Yehudim têm o mesmo nível espiritual, desde o Raham até o mais simplório Amares. Todos têm o mesmo nível espiritual. Está correta essa afirmação? Então, talvez o que ele queria dizer é que todos são provenientes do mesmo nível. Mas não que eles tenham o mesmo nível espiritual. Não tem como. Mas todos são provenientes do mesmo nível. Essa é talvez a intenção. É exatamente isso. Entendeu? Concordo com a sua ideia. Muito bom. Não tem... Quem quer ler? O rapaz estava lendo direitinho aqui. Quer ler? O Arthur? Quer ler? Arthur. Vai lá, Arthur, você é nosso leitor Não, profissional. ele leu também muito bem. Sim, né? sim. Declarado oficial. Ele leu muito bem. Deus e a sabedoria, o mistério do Tzimtzum. O texto começa conciliando a visão do Rambam Maimônides com a Kabbalah. O Rambam afirma que Deus é, ao mesmo tempo, conhecimento, conhecedor e o conhecido. A ressalva cabalística. Essa definição de Deus como sabedoria só se aplica após o Tzimtzum, a contração da luz infinita. Antes do Tzimtzum, Deus está infinitamente acima de qualquer definição, inclusive da definição de sabedoria. Para ele, a sabedoria mais elevada e a ação física mais simples são exatamente iguais, pois ele transcende todas as categorias. A origem e a essência da alma. A alma de cada judeu é definida como uma parte de Deus do alto, literalmente. Ela se origina na sabedoria divina, Chokhmah, que é unificada com o próprio Deus. Portanto, na sua essência mais profunda, todas as almas são iguais e puramente divinas. O paradoxo: por que as almas são tão diferentes? Se todas as almas vêm da mesma fonte divina, por que existe uma diferença tão grande entre um profeta como Moisés e uma pessoa comum? A hierarquia. O texto usa a analogia do corpo humano. Existem almas que são o cérebro, cabeça, líderes e patriarcas, e almas que são o calcanhar, as gerações atuais conhecidas como Ikve Meshicha, ou calcanhares do Messias. Diferença da revelação. A diferença não é na essência, mas na quantidade de luz divina que consegue brilhar de forma revelada em cada alma. Esse segundo ponto, eu não sei se ele resumiu direitinho, mas tudo bem. Isso é AI. A metáfora do pai e do filho, cérebro versus unhas. Para explicar como algo baixo ainda é parte de Deus, o texto traz uma parábola biológica. O feto começa como uma gota, que vem do cérebro do pai. Durante os 9 meses, essa gota se transforma. Parte vira o cérebro do filho, mas parte vira as unhas dos pés. A conexão permanente. Embora a unha pareça morta e distante da inteligência, ela ainda é biologicamente parte do filho e sua raiz última é o cérebro do pai. Da mesma forma, mesmo o judeu mais simples, unha, permanece conectado e unido à sua fonte divina, cérebro. O processo de descida, Ishtalshelut.
As diferenças entre as almas surgem devido à descida através dos 4 mundos espirituais. Atzilut, emanação, unidade total com Deus. Briá, criação, início da consciência de existência. Yetzirá, formação, sentimento de individualidade. Asiá, ação, onde o mundo parece independente de Deus. Quanto mais degraus a alma desce nesse encadeamento, mais sua divindade fica oculta e mais materializada ela parece ser. Conclusão. O resumo da mensagem é de unidade essencial. Apesar das diferenças intelectuais, espirituais ou de comportamento entre os indivíduos, cada alma permanece ligada de forma maravilhosa e poderosa à sua origem divina. No nível da essência, não há separação entre o judeu e Deus. Ok? Então, só comparando que a gestação que gera as diferenças entre o feto dos órgãos, isso é comparado com a descida dos mundos. Quando a alma vai descendo, aí elas vai se adquirindo diferenças. Uma alma fica no nível de Atzilut, outra alma fica no nível de Briá, assim é comparado como gestação. Então, com isso a gente termina a segunda aula do capítulo 2. E próxima aula, Bezat Hashem, na próxima segunda, nós terminamos o capítulo 2, é o papel do líder. A gente vai ver o que é o papel do líder. É uma aula muito interessante, muito importante. Então aguardamos todos e vamos espalhar mais para vir mais pessoas. Tudo de bom, Mashiach já. Obrigada.